estamos aqui no canal Debatendo Direito. E hoje, mais uma vez, eu quero abordar um tema muito interessante com vocês. Só que do aspecto civil hoje, tá? Vim trazer um exemplo para vocês de uma situação muito interessante que pode acontecer comigo, com você, com qualquer membro da nossa família, com amigos, enfim, é bom que estejamos preparados. Para isso, eu já peço de antemão que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, para que assim eu consiga trazer mais conteúdo, mais exemplos, coisas interessantes e que podem vir a te ajudar no dia a dia, tá? Preste bem atenção nesse exemplo que eu vou dar para vocês. Você, motorista, está dirigindo seu veículo numa via pública, respeitando todas as leis de trânsito e principalmente a velocidade. E do nada, você vê uma criança atravessando a rua. Naquele momento você percebe, você tem plena consciência que não dá para frear. Não vai adiantar. Se você colocar o pé no freio e frear até o final, puxar o freio de mão, não tem jeito, você vai atingir a criança. Você percebe que a única solução é jogar o carro para a esquerda, para evitar que a criança seja atropelada. E você faz isso. Só que no que você faz isso, você atinge duas pessoas que estavam na calçada, que transitavam calmamente na calçada. As pessoas não morrem. Não acontece nada de muito grave. Só que você causou um dano, você lesionou aquelas duas pessoas. E aí? O que fazer? O que acontece juridicamente? Bom, esse é o nosso tema de hoje, responsabilidade civil. E eu quero que você me pergunte: ah, Suelen, mas ele não teve culpa, mas eu não tive culpa. Sim, você não teve culpa. Você fez aquilo, você jogou o carro para a esquerda para não matar uma criança. E isso é uma atitude louvável. Qualquer um de nós, muito provavelmente, faríamos isso. Não é verdade? Só que e aí? Bom, pela nossa legislação, quem causou o dano tem que reparar, tem que indenizar. Mas aí você me pergunta: mas Suelen, ele não teve culpa, ou eu não tive culpa. Eu fiz isso para o bem, sim. Mas de qualquer forma, você vai ter que indenizar, você vai ter que reparar aquele dano. Só que o Código Civil, no artigo 930, ele prevê que você, no caso, que é o nosso exemplo aqui, né? Você que atingiu aquelas duas pessoas, você vai ter que indenizar, correto? Só que o artigo 930 permite que você cobre dos verdadeiros culpados o que você gastou, entendeu? Mas primeiro você paga, depois você cobra do verdadeiro culpado. No nosso exemplo, quem são os verdadeiros culpados? Os pais da criança, obviamente, né? Porque a criança não tem culpa, ela não tem noção de onde que ela tá, nem de onde que ela tá indo. Os pais da criança que são culpados. Então você, no caso como motorista, você indeniza aquelas duas pessoas, repara o dano e existe esse instituto do 930 do Código Civil para você poder cobrar os pais. Essa ação se chama ação de regresso, ok? Ela é permitida para que você use dela para obter novamente o dinheiro que você gastou para indenizar aquelas duas pessoas. Veja que esse é só um exemplo. E esse mesmo exemplo que eu te trouxe, ele pode ser usado para diversas outras questões e outras atitudes e outras, enfim, outras possibilidades. O exemplo foi do carro, mas poderia ser qualquer outro. Então, a conclusão é: você causou um dano ou causaram um dano em você, independente se foi sem querer ou foi querendo, foi por culpa ou foi por dolo, há sim a obrigação de indenizar, de ressarcir, né, de reparar. E aí, depois que você faz isso, você repara, você pode se socorrer da justiça com essa ação de regresso para cobrar do verdadeiro culpado.
No exemplo, foram os pais da criança, mas pode ser o Estado, pode ser outras pessoas, enfim, vai depender do caso concreto. Veja que esse é um exemplo que você pode até nunca ter passado por isso, mas você concorda que todos nós corremos esse risco, né? De estarmos tanto na situação das duas pessoas que estavam na calçada, como ser os pais da criança, ou como ser o motorista que estava conduzindo o veículo. Eu espero que esse simples exemplo possa te ajudar no seu dia a dia. E caso você veja alguma situação parecida ou semelhante, enfim, você já sabe qual seria a atitude jurídica do caso concreto, como se teria que acontecer, como poderia acontecer e qual seria a solução. Eu espero muito ter contribuído com vocês, espero que vocês gostem e para que eu traga outros exemplos nesse sentido, eu realmente conto com vocês. Então se inscrevam no nosso canal, dá um like, curta, compartilha e coloque aqui nos comentários quais os temas em direito civil e em direito do trabalho que você quer que eu trate. Muito em breve a gente vai estar trazendo mais novidades nessas duas áreas, tá bom? Eu conto com a participação de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão!